So I'm going to start talking about Horizon 2020 now. I work in the international area of SPI. My focus is mostly on this program. In this presentation, we are going to talk about funding lines that, in which perhaps SPI is not so much involved. So we try to gather experience from the consortium and from outside the consortium in regard of those funding lines. So our aim with this presentation is really to raise awareness of some funding opportunities that exist in Horizon 2020, share experience with participants, and provide some practical recommendations, tips in some cases with regards to the funding lines that we will discuss. In terms of content, since we have a mixed audience, we started to we decided to discuss also more the basics of the program. So we're going to talk about the structure of Horizon 2020, then describe a couple of funding lines that we thought are interesting for researchers, giving some examples of projects and some recommendations as I referred before. And finally, we are going through quickly on where and how to identify opportunities in this program. So very shortly, what is Horizon 2020? Horizon 2020 is a framework program of the European Union for research and innovation. It's a framework program because it gathers elements that were previously integrated into independent or single funding programs of the Union, and it provides funding for activities starting from, so covering the whole value chain, basically starting from more basic research up to innovation type activities. The program already started in 2014 and it goes up to 2020 with a budget of nearly 80 billion euros. It's quite considerable if we compare it to, for example, to the 7th framework program of the European Commission, which was the previous funding program for research and development, which has a budget of about 50 billion euros. This is the simplified structure of the program. The program has basically pillars. The pillars include themes or challenges. Each theme has calls and topics in them. We're going to discuss this in the next couple of slides. So going back to the pillars, the program has 3 main pillars. Pillar 1 is excellent science. This pillar is related really to reinforcing the science base of the European Union. It corresponds to about 1/3 of the total budget of the program. Pillar 2, industrial leadership, funds the development of technologies that are considered as key or relevant for the economic development of the European Union. And pillar 3, let's say, is a transversal pillar. It gathers topics or themes that are considered as the challenges of today's society. These are called the societal challenges.
Within the pillars, we have themes. Going back to pillar 1, it has 4 themes: the European Research Council, Future and Emerging Technologies, Marie Skłodowska's Curie Actions, and the European Research Infrastructures, and including e-infrastructures. I'm going to discuss more the first 3 themes, starting with the European Research Council. The European Research Council is an autonomous European organization accountable to the European Commission, and it provides grants for individual researchers of any nationality and age, so also for researchers outside of Europe. But the research that they grant has to be carried out in an organization based in the EU or associated country. It has 3 main types of grants: starting grants, consolidator grants, and advanced grants. Here what counts is really the research experience of the applicant researcher. So the starting grants are for those that have about 2 to 7 years of experience after completing their PhD. The consolidator grants are mostly for young principal investigators with 7 to 12 years experience after their completion of their PhD. And the advanced grants are really for leaders or principal investigators, leaders in their field with significant achievement, scientific achievement in the last 10 years. The specificity of the European Research Council grants is that they provide grants for frontier research. So in any field, research in any scientific field, but it's a research that has to go beyond the frontiers of understanding, current understanding. So these are projects that have to not incremental to the state of the art of that domain, but really go beyond that and gather or bring pioneering ideas, introduce unconventional and innovative approaches. The projects are, let's say, long-term projects compared to other types of research projects of Horizon 2020. Their duration is 5 years, and they provide considerable amount of grant, let's say from 1.5 million euros to 2.5 million euros respectively. The calls for proposal are published once a year, and the funding covers 100% of the total eligible direct costs, and 25% of the eligible total direct costs are granted for the indirect costs. You can source more information from the specific website of the European Research Council. In Portugal, we've seen that there are only 34 ERC projects so far under Horizon 2020. So we think it's an area that could be perhaps explored a little more by Portuguese researchers. In the consortium, there are a couple of project examples. We brought here one example of here the grantee is Professor Pedro Barquinho from Sanimax. It's a project called TREND. And it's just started. It's a starting ERC grant.
I'm going to read very quickly the objectives. I'm not an expert in the area, and I'm sure Professor Pedro Barquinha, who is also in the line, can provide you more information on these projects and personal experience after this webinar, if you are interested. This project aims to take transparent electronic into as of yet unexplored levels of integration, combining on flexible substrates, transparent and high-speed nanocircuits with energy harvesting capabilities, all based on multi-component metal oxide nanowires. So as I said, I'm sure Professor Barquinha is available to provide you more on this. We copied here an image, and it shows quite well how the project is expected to impact a lot of application areas. We also gathered for you a couple of opinions or recommendations about this starting grant. First, the project idea should be revolutionary. I already mentioned this in the last slides. The project idea has to go beyond the state of the art, and it's important to note that the project's proposals are evaluated by leading experts, and so they are quite aware of what the state of the art is in the different domains. This starting grant is for young researchers, but they also, but still they have to show a substantial scientific track record in the domain they are targeting, and some evidence of scientific independence. So some publications independent of their supervisors. This is a grant that will allow them to establish their own research team, and so it's kind of a possibility to move forward in their research career. It's an excellent opportunity for young researchers with considerable scientific experience. What was also noted that it's important in order to build a strong CV that one has to present in the proposal. The applicant should also be able to show relevant international R&D experience and show that he or she has already established a network of contacts with the key players in the international arena. The evaluation process includes also interviews, one interview actually. It's a short interview, about 20 minutes long, and it's a key part of the evaluation. And for this reason, it's really advisable that one prepares very well for this interview and tries to provide some pre-trials in order that it's successful in the end. Another aspect is that due to the high budget and the long duration of these projects, it's quite advisable that some budget is allocated for equipment costs, because the projects allow that that almost the total depreciation of the budgeted equipment cost. Moving on to the next theme, and I'm going to go through that a little quicker, is the future and emerging technologies, still in Pillar 1. These are projects that are implemented in collaboration between organizations. So these are not grants for individual researchers, let's say, but for their organizations. These are projects that provide funding from also in any scientific field, but for radically new lines of technology. So
they expect breakthroughs in the different domains through the funded projects, and the specificity of this funding line is also that the projects have to gather teams from different scientific areas and engineering. So these are projects that can only be implemented in a consortium gathering different expertise. There are different schemes here. I would like to highlight FET Open. FET Open are projects, funds projects in radically new areas. And here it's a bottom-up approach, like in ERC. The consortium can propose any idea, project idea. While in FET Proactive, there are some broad topics already defined where you need to fit your project idea. For FET Open, there are 3 cut-offs per year. So these are 3 deadlines. You can submit your proposal whenever you want. There are 3 closing deadlines where the Commission and its experts evaluate the proposals. FET Proactive is called once a year. Funding is the same as before, and more information can be sourced from the following link. In Portugal, actually, we only found 3 FET projects with Portuguese participation, and even fewer with the Portuguese coordination. We copied here one project from FEOP, Faculty of Engineering of University of Porto. I'm not going to read the project idea now, but it's related to the use of photovoltaics in buildings. And it's a 3-year project, 3-year-long project with about 3 million euros of budget. What I would like to highlight here is some opinions we gathered from scientists that participated in projects under this funding line. These are this is a very competitive funding line, but it's not impossible to get grants under it. They expect very short technical proposals, 15 pages long, but it has to be really concise and written in an excellent way to sell the project idea in such a short proposal. I've already discussed that the projects have to be multidisciplinary, so you have to show that one single domain is not able to achieve the set objectives and develop the targeted solutions. Although this funding line is more associated to basic research, in reality it's really not the case. You really have to, or it's quite advisable to include members from the industry in it to show future viability, economic viability of the solutions. And what we heard is that although you propose really new ideas and technologies in the project, some people try to publicize already these ideas in congresses and conferences. So to get people familiarized with these ideas, because the evaluators are scientists from those domains. So it's good that they get familiarized with these new technologies. So by when they evaluate the projects, they are already aware of these ideas. Under the Pillar 1, I'm going to discuss now the Marie Curie actions. Marie Curie actions
related to the career and development and training of researchers. It provides funding opportunities both for individual researchers as well as for organizations, including universities. The main type of opportunities that exists are for early stage researchers and experienced researchers. Early stage researchers in this program are researchers that have less than 4 years of research experience. They cannot apply directly for funding to the European Commission, but they can find training opportunities and research positions through already established international training networks. It means that it's only the European organizations that can apply for funding to the European Commission to establish such training networks, whose aim is to train jointly researchers from Europe and outside Europe. There are different schemes here. So many times these projects include collaboration between academic and non-academic organizations, providing the opportunity for researchers to get career and training experience both in academia and outside academia. For individual researchers, there are opportunities publicized through the EURACCESS website, which is copied here on the slide. For experienced researchers, there are specific opportunities. Experienced researchers who have more than 4 years of research experience can apply for funding directly to the European Commission. These are called the individual fellowships. The important thing here in both cases is that there is always a cross-border mobility. So it means that researchers move to another country to participate in training and career development. Call for proposals are published once per year. More information can be sourced in the following link. Just an example that we found in Portugal. It's an individual fellowship project from the University of Minho, from the 3B's Research Center. It's related to tendon ligament injuries and TL substitutes. It's a scheme or project in which Spanish researchers applied for individual fellowship funding, and already in the proposal phase, they identified 3B's Research Center as a possible host organization and chose the supervisor already in that phase. And it's a 2-year-long project. The budget is not enormous, but it's really sufficient to cover the researchers' activity in the host organization. It's in this case, it's about 160,000 euros, and about 10% of this is allocated to the host organization costs. In Portugal, there are only 25 individual fellowship projects so far, so it's really an opportunity for not just for Portuguese researchers, but for Portuguese organizations that provide research and would like to bring talent from outside Europe. So it's really a good opportunity for organizations that provide research in any field. We understood from those that participate in this program that there are a lot of universities in Europe that actually consciously try to leverage this program to bring in talent from outside, from other European countries, but also from outside of Europe.
so they really seek these opportunities consciously, and they even help the individual researcher write their proposals. It's also an opportunity to, it's not just an opportunity to do research, but also the costs cover the participation in training activities and in conferences. The CV is key here, the CV of the researcher, and it has to have a good combination with the supervisor CV. Actually, the supervisor CV is also important for the proposal. So the supervisor has to be identified already in the proposal phase. And we were told that it's important to pay attention to the dissemination actions included in the project. So it's, although it's an individual research grant, you have to do a lot of dissemination as well. So we're very quickly moving on to Pillar 2, industrial leadership. It also has several themes. The first one is leadership in enabling and industrial technologies. These technologies are considered the following: information and communication technologies, nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing and biotechnology, and space technologies. There are also other themes here that I'm not going to discuss today, but these are access to risk finance and innovation in SMEs. I'm going to discuss a little more the topics related to the key in enabling technologies. These are nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing, processing, and biotechnology. In this theme, the funding opportunities are for organizations, not for individual researchers. The general rule for research and innovation projects is that the consortium has to have at least 3 independent legal entities from 3 different member states or EU associated countries. These are projects that cover technology readiness levels from 4 to 7, more or less. It means that from technologies validated in the lab scale up to more or less prototype demonstration activities in operational environment. This is not a bottom-up approach like in the previous cases. In terms of writing your proposal, you have to respond to a specific topic that details quite a lot what you have to write into your proposal. Calls for proposals are published continuously, but each topic is launched only once. We're going to discuss what the topics are a little bit later. Funding is the same as before, and you can source more information from the following link. There are quite a lot of projects with Portuguese participation in this line. We found one related to nanotechnologies led by Senti in Portugal. This project is, like all projects in this funding line, is provided in a consortium with 8 partners, and it's quite a long project with 4 years. What I would like to, I'm not going to read the project idea here. What I wanted to highlight is that it's really a project that seems to respond quite specifically to industrial needs, and there are also several industrial partners included in the consortium, which is quite important in Pillar 2 projects.
What is important that we wanted to highlight here is that when you prepare the proposals, you have to pay very careful attention to all the words included in the call topic. And what we normally do at SPI is that we validate first the project idea with the Portuguese national contact point, who is responsible for Horizon 2020 and the specific lines, and they are also very helpful when during the proposal development to provide specific comments in the text. The partnership is key, as referred before. You have to show the market applicability of the proposed solutions, and it's always advisable to be part of European networks and platforms, because it's much easier to establish a competent and suitable partnership also with industrial members. In Pillar 2, themes correspond to societal challenges. I copied here all the themes. These start from health, demographic change, and well-being, and goes up to security, secure societies, protecting freedom. So there is a lot of chance also for researchers in material sciences to get funding and under this pillar. The information about research and innovation projects under this pillar is really the same as I presented under Pillar 2. So it's for organizations, including universities. It's the same eligibility criteria in terms of consortium, similar technology readiness levels that you have to address in your project. The topic structure is the same, so you have to be careful with what you propose. Each topic is launched once, but there are call for proposals continuously published under Pillar 3 along the year. Funding is the same, and more information can be found in the following link. I'm not going to present a project here. Projects are very similar to what I showed in Pillar 2. I'm going through very quickly now on how and where to identify opportunities. So I copied here the first page of the web page, cover page of the Horizon 2020 program. You have the link here, copy it as well. If you click on how to get funding, you get to the participant portal where you can find concrete calls, funding opportunities under Horizon 2020 as well. As you can see, this is structured into pillars like the program, and themes are mentioned here, so you can go by the structure that we've discussed so far. For example, if I select the European Research Council, I have not found any calls that are open at the moment, so I try to find calls that are already closed. And these boxes below really correspond to what a call is. If I open a call, I can see all the details of the call, the identifier, the publication date, the budget corresponding to that call, some updates that can be important for you during the proposal preparation. And what you are really looking for is the topic. Each call can have one or more topics. So this is what your proposal is going to respond to: a call topic,
which you can find below. So here we are in the topics now, and I opened a topic under ERC, under an ERC call, and you can find here some important details about that specific topic, the deadline for presenting your proposal. And another important thing is to check whether it's a single or two-stage proposal. We understand that in case of ERC, it's a single-stage proposal, but in other cases, it can be a two-stage proposal. It means that you have in the first round, you only have to submit a very short proposal about your project idea, and if you are invited, you can submit a second, more detailed proposal by a specific deadline. This is a single-stage process, just with one single proposal submission deadline. You have the topic description here and some documents and conditions important to that topic. So what is a topic description? If you open one, this is under ERC, you can see all the important details that you have to integrate into your proposal. This is quite general because it uses a bottom-up approach, so you can propose whatever idea you think it fits under this program. But if you go back, for example, to any topic under industrial leadership in Pillar 2, for example, here below, we open the topic, and here you can see a lot of differences. It's quite a detailed description on what you have to propose in your project proposal. It's still broad enough to propose different project ideas, but you have to be careful with all the words here. It describes the specific challenge you have to respond to, the scope of your proposal, what the expected impact should be of your project, what technology readiness levels you have to address, and the budget available for a single project that you have to respect. Last slide is some context that can be useful for you. Some of the pages or links were already mentioned in my presentation. Some were not, so we gathered them here. These are the contacts for the Portuguese contact points, and some and the list of European technology platforms that are industry-led initiatives in Europe in the different domains. So I don't know if there are any answers and questions so far about Horizon 2020. If you have any questions, please type in the question panel. If there are no questions, you can still send your questions later on. So what we are going to do after this webinar is that we are going to invite you through your email to a web platform where we include all the presentations and documents related to all the training initiatives included in BET.EU, and there you can also include any questions, and there we can also answer those questions. Everybody can see them who are invited to the platform, but you can also share experience, because we know that in the audience we have participants who already have experience in these funding programs. So if you have any experience, please share with us. It's important because it can be valuable for those that would like to explore some of the funding opportunities in Horizon 2020, but also in Portugal 2020. Okay, so if there are no questions, we're going to move on to the next presentation.
Vimos também pela lista de inscrições que tínhamos uma audiência bastante heterogénea em termos de experiência e funções, e portanto não temos só investigadores, mas temos também algumas pessoas que estão na parte do apoio aos investigadores nas unidades de apoio das universidades ou dos centros de investigação, para os quais possivelmente aquilo que trago hoje será muito simples, porque a ideia inicial era efetivamente ter como foco os investigadores e daí optamos por uma introdução ao Portugal 2020 e aos diferentes programas dentro do Portugal 2020. E, portanto, antes de mais, partilhar que o Portugal 2020, que está, tal como o Horizonte 2020, em implementação entre 2014 e 2020, é um programa que está organizado de uma forma um pouco matricial, mas de qualquer forma tentando simplificar isto. Temos 4 programas operacionais temáticos, portanto o programa Competitividade e Internacionalização, conhecido também como POSI ou COMPET, o Programa Operacional Capital Humano, o Programa Inclusão Social e Emprego e o Programa Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos. Temos depois os 7 programas operacionais regionais, portanto, relacionados com a região Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve e depois a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores. Nestes casos, na região autónoma da Madeira e dos Açores, os programas operacionais temáticos estão incluídos dentro do próprio Programa Operacional Regional. Temos também os programas de desenvolvimento rurais, um para o continente, outro para a Madeira e outro para os Açores. Temos o Programa das Pescas, que é o único, mas com também 2 braços, mas que não são 2 programas autónomos na Madeira e nos Açores. E temos um Programa Operacional Assistência Técnica. E, portanto, isto é um quadro bastante complexo e que, para quem não está muito habituado, por vezes estamos a falar do Norte 2020, não, isto foi financiado no Norte 2020, foi no Portugal 2020. Ora bem, o Norte 2020 faz parte do Portugal 2020. Todos estes programas, o COMPET, o Norte 2020, o Lisboa 2020, faz tudo parte deste grande programa Portugal 2020. No caso do tema que nos traz aqui hoje, a investigação e desenvolvimento, nós vamos focar-nos no Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização, que é de facto o programa operacional que financia estas atividades de investigação e desenvolvimento, que financia ou pelo menos que regulamenta, porque por vezes depois dependendo da região isto poderá ir ao orçamento dos programas operacionais regionais, mas toda a regulamentação, todas as regras, todos os concursos estarão dentro deste competitividade e internacionalização. Há também a parte do capital humano, nos quais se incluem depois a questão dos programas doutorais ou programas mais específicos, portanto não financiados pelo FEDER, mas pelo Fundo Social Europeu, mas que, apesar de poderem ser relevantes para estas entidades, estão hoje fora do alcance da apresentação do webinar de hoje. E, portanto, vamos nos focar neste competitividade e internacionalização e temos a boa notícia de que é o programa que tem maior orçamento dentro do Portugal 2020. Trago aqui um quadro que não é nosso, é da Agência Nacional de Inovação e que pareceu interessante neste contexto, porque de alguma forma até relaciona aqui várias das linhas, dos tópicos, dos programas que a minha colega falou na apresentação anterior, relativo ao Horizonte 2020, também com os programas de financiamento que estão aqui disponíveis no Portugal 2020. Portanto, verificamos que há linhas diferentes para diferentes estágios de maturação das ideias ou dos projetos. E vamos aqui falar de alguns não tão próximos do mercado, esses serão mais apropriados para um webinar mais direcionado para as empresas, mas nos outros mais em termos de ideia fundamental ou aplicada. E, portanto, como disse, vamos focar aqui no POCI. De uma forma muito simples, está estruturado em torno de 6 eixos.
o primeiro dos quais tem como objetivo o reforço da investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. E este eixo dentro do POCI, ou do Compete 2020, é também ele o eixo que tem a maior fatia do orçamento. Quando digo a maior fatia do orçamento, não digo que isto seja tudo direcionado para as universidades, naturalmente há muita procura neste eixo também por parte das empresas e outras tipologias de entidades que podem ser beneficiárias. E vamos já falar de alguns tipos de projetos nos quais essas entidades podem estar envolvidas. Portanto, dentro do Compete 2020, 34% do orçamento está alocado a este tipo de atividades de reforço da ID, desenvolvimento tecnológico e inovação, através de vários tipos de programas que acompanham a cadeia de valor. Tenho aí os valores que não sei se, confesso que não sei se já terão sido atualizados, porque tem havido alguma alocação, por vezes, de um eixo para o outro. Dentro deste eixo 1, encontramos como objetivos, vamos destacar aqui os 3 objetivos que mais se relacionam com as entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação. Que é, no fundo, o sistema as entidades do sistema entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação incluem não só as universidades, também os centros tecnológicos e outras entidades não empresariais que têm como foco principal de atividade a investigação, desenvolvimento e inovação, nos quais se incluirão todos os, imagino eu, todos os participantes aqui hoje deste webinar. E, portanto, este eixo tem como objetivos aumentar a produção científica orientada para a especialização inteligente, de base tecnológica e de alto valor acrescentado. E eu aqui vou já adiantando que esta questão da especialização inteligente, portanto, não podemos apenas ler esta primeira parte do objetivo de aumentar a produção científica, mas temos que ter em conta que esta produção tem que estar orientada para a especialização inteligente, portanto, orientada para um conjunto de áreas pré-definidas com impacto económico, portanto, impacto no tecido económico, esta produção científica maioritariamente de base tecnológica e de elevado valor acrescentado. Pretende-se também reforçar a transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor empresarial e pretende-se aumentar o investimento empresarial em investigação e inovação, reforçando a ligação entre as empresas e as restantes entidades do sistema de investigação e inovação. Portanto, seriam os 3 objetivos que gostaria de destacar aqui no caso do eixo 1. Pensando agora na forma mais operacional como está organizado este programa, o Compete 2020, temos aqui 4 sistemas de apoio. Portanto, temos um sistema de apoio à investigação científica e tecnológica, mais direcionado para entidades de investigação, um sistema de incentivos às empresas, mais direcionado para as empresas, e depois 2 outros sistemas de apoio a ações coletivas e de apoio à modernização e capacitação da administração pública. Apesar de poder haver algum tipo de ações que possam ser relevantes para investigadores nos últimos 2 sistemas, vamos concentrar aqui a nossa atenção hoje no sistema de apoio à investigação científica e tecnológica e no sistema de incentivos às empresas, nos quais pode haver, especialmente nas linhas em que pode haver participação das entidades do sistema científico e tecnológico. E, portanto, começando aqui por este sistema de apoio à investigação científica e tecnológica, o objetivo dos programas, dos concursos que são lançados no âmbito deste sistema de apoio, o principal objetivo é aumentar a produção científica e tecnológica de qualidade reconhecida internacionalmente em domínios estratégicos alinhados com
a estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente, numa ótica multinível, estimular a economia baseada no conhecimento e, portanto, há aqui um conjunto de objetivos depois específicos. A importância da resposta a desafios empresariais e societais, a exploração de ideias ou conceitos com originalidade, o aumento da participação em programas de ID financiados pela União Europeia. Portanto, depois estes objetivos específicos que vemos neste slide orientam para linhas de apoio diferentes dentro deste programa. O que é que eu gostava, desde já, de destacar com base na nossa experiência neste programa? Portanto, como a minha colega tinha referido no início, na apresentação, nós trabalhamos as duas na Sociedade Portuguesa de Inovação, temos uma das áreas de atuação a participação e o apoio em projetos internacionais do Horizonte 2020 e uma outra área de apoio e participação em projetos do Portugal 2020. E, portanto, tínhamos já desde os quadros anteriores, mas focando agora no Portugal 2020, temos colaborado com diversas tipologias de entidades, desde empresas, associações empresariais, universidades, centros de investigação. E, portanto, temos alguma, para não dizer muita experiência, neste tipo no Portugal 2020, e o que verificamos no Portugal 2020 desde o início é que esta questão da especialização inteligente tem sido uma questão muito relevante na seleção dos projetos. Isto não tem sido igual em todas as regiões, mas na região norte tem sido o principal motivo para não aprovação de projetos, ou melhor ainda, para nem sequer se proceder à análise dos projetos. Entre 2012 e 2014, cada uma das regiões a nível nacional teve de definir a sua estratégia para a especialização inteligente. E o que foi isto? Não sei se algum de vocês esteve envolvido no processo, mas a ideia que parte da Comissão Europeia e que tornou isto obrigatório para que as regiões pudessem aceder aos fundos, portanto, isto foi uma condição ex ante para que Portugal pudesse aceder aos fundos comunitários, portanto, para que pudesse aceder, no fundo, aos fundos que estão agora disponíveis no Portugal 2020, foi pedido a cada uma das regiões que identificasse as áreas nas quais a região tinha simultaneamente mais ativos, sejam eles ativos em termos de investigação, portanto, infraestruturas de investigação, recursos humanos em investigação, ou ativos também empresariais, portanto, entidades capazes depois de pegar nesse conhecimento e transformá-lo em valor económico. E tendo em conta também os recursos naturais da região. E, portanto, foi um processo longo, diria que um processo de cerca de 2 anos, que culminou em 2014 com a definição de uma estratégia regional para cada uma das 5 regiões no continente e também para a Madeira e para os Açores, e uma estratégia nacional. Ora bem, todos os projetos que são agora candidatados no Portugal 2020 e mais especificamente estes projetos do eixo 1, os projetos na área de investigação e desenvolvimento, têm de demonstrar o seu alinhamento com estas estratégias. Não é apenas um fator de valorização das propostas, é um fator de elegibilidade das propostas. E tem sido responsável porque muitos projetos que cientificamente são projetos de muita qualidade, nem sequer cheguem à fase de avaliação, nomeadamente aqui na região norte, e penso que em Lisboa também tem sido um fator bastante relevante, porque é feita uma leitura muito restritiva daquilo que está determinado nas estratégias. E, portanto, chamo a vossa atenção que quando estiverem a formatar os projetos, que isto deve ser um fator a ter em consideração e logo um dos primeiros fatores a analisarem em qualquer uma das vossas propostas.
Dentro deste sistema de apoio à investigação científica e tecnológica está definido um conjunto de 7 ou 8 linhas de investigação, portanto, tipos de avisos que são lançados. Alguns destes são projetos com os quais vou só vou apresentá-los todos de forma muito breve e focar em 2 ou 3 que são projetos, se calhar, de uma tipologia nova, que não estava disponível no quadro comunitário anterior, projetos nos quais as universidades terão, os investigadores também, menor experiência, são projetos de natureza mais colaborativa, nos quais nós tivemos aqui algum envolvimento e, portanto, acreditamos que podemos trazer aqui alguma mais-valia. Há outro tipo de projetos nos quais as universidades estão muito mais habituadas, têm muito mais conhecimento e, portanto, não gostaríamos muito de focar nestes hoje, estando naturalmente disponíveis para responder a questões ou no final da sessão ou posteriormente. Portanto, estes projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico são projetos, eu diria, de investigação mais com um TRL mais baixo, muitas vezes são projetos, são aqueles típicos projetos FCT, portanto, projetos de menor dimensão, estaremos em muitos casos a falar de projetos de 100, 200 mil euros, que os investigadores estão há muitos anos habituados a formatar. Temos também estes projetos de investigação de caráter exploratório, portanto, projetos em que se tem procurado que haja colaborações internacionais. Estas ideias devem ser originais, internacionalmente competitivas e não precisam de estar alicerçadas em resultados preliminares. Portanto, para TRLs baixos, estão neste momento abertos no site da FCT, podem encontrar 2 anúncios, 2 avisos de concursos que estão neste momento abertos. Gostava de focar agora um bocadinho nestes programas de atividades conjuntas. Estes programas são projetos, o que se pretende com estes programas, que são uma tipologia nova, que surgiu agora no Portugal 2020, projetos de dimensão estruturante, portanto estamos a falar de projetos de milhões de euros, temáticos, de caráter multidisciplinar, para consórcios, portanto, envolvendo entidades, destinados a entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação, portanto, pretende-se promover a colaboração entre várias unidades de ID a nível nacional. Pretende-se, contudo, que a investigação que aqui é feita e que recebe vários milhões de euros, até vários milhões de euros de apoio, que tenha a capacidade de responder aos desafios societais. Estes desafios são os mesmos que estão definidos a nível europeu, ou que permitam colmatar lacunas no tecido científico e tecnológico. Portanto, tem que estar mais próximas, podendo não envolver entidades empresariais, tem de estar mais próximas já do mercado do que as 2 tipologias anteriores e tem que dar resposta a grandes desafios societais. Contudo, e uma coisa que não referi, mas que é transversal a todos estes tipos de projetos que tipologias de programas que estou a apresentar, é que, ao contrário do Horizonte 2020, aqui há muita liberdade para que seja definido, portanto, ao contrário de várias das linhas do Horizonte 2020, em que está definido já com muita precisão o tema e os resultados que se pretendem alcançar com os projetos que os consórcios apresentam, aqui temos uma margem de manobra muito maior, porque, no fundo, o que está definido é a tipologia de projeto e a sua necessidade de enquadramento nas estratégias de especialização inteligente e a resposta a desafios societais. Mas há muita, portanto, é uma abordagem muito diferente de que se tem, por exemplo, no pilar 2 e 3 do Horizonte 2020. Aqui há muita liberdade para se propor o tema. Neste caso, o concurso que esteve aberto em 2015
no final de 2015 para este, e que foi até agora, penso eu, o único, para esta linha, programas de atividades conjuntas, exigia que pelo menos o consórcio tivesse pelo menos 3 unidades de investigação pertencentes a instituições de gestão distintas. Estas teriam que ter uma classificação igual ou superior a bom no último exercício de avaliação da FCT e pelo menos uma delas com uma classificação de excelente, portanto tentando aqui envolver as melhores unidades de investigação a nível nacional, projetos com durações até 3 anos, depois as taxas de cofinanciamento são diferentes conforme as regiões, portanto mais baixas no caso de Lisboa, estamos a falar de projetos entre 1 milhão e 2 milhões e meio de euros, que financiam, de uma forma geral, portanto, recursos humanos, missões no país e no estrangeiro, aquisição e amortização de equipamentos e instrumentos, despesas associadas ao registro de patentes, e outras despesas diretamente relacionadas com o projeto, bem como os custos indiretos. Foi um concurso extremamente competitivo, de cerca de 40 propostas, penso que foram 40 as propostas apresentadas, algumas foram desde logo consideradas não elegíveis por diferentes questões e foram financiados apenas 8 projetos a nível nacional. Trago-vos aqui um exemplo que envolve a Universidade de Aveiro e, portanto, até eventualmente algum dos participantes que está em linha estará mais familiarizado com este projeto, que estava previsto para 2016 a 2019, mas que terá sido aprovado apenas no final de 2016, portanto deverá estar na sua fase inicial. Para além da Universidade de Aveiro, envolvia, pelo que pudemos apurar, pelo menos 2 unidades de investigação diferentes dentro da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Não sei se alguém aqui depois poderia acrescentar, eventualmente haveria outros participantes, mas pelo menos estas 3 unidades, o CISECO e 2 unidades dentro da FEUP. Um outro projeto coordenado pelo INEGI, portanto aqui na nossa pesquisa tentamos naturalmente encontrar exemplos de projetos dentro da área dos materiais, onde alguns dos participantes se pudessem de alguma forma rever um bocadinho mais, e portanto temos aqui o INEGI, o CENIMAT e naturalmente outras instituições, porque era um mínimo de 3 instituições. Portanto foi uma forma, apesar deste concurso ter aberto no âmbito do Norte 2020, estava aberta a participação de entidades de outras regiões e, portanto, foi também uma forma interessante de entidades de Lisboa que, neste quadro, uma vez que Lisboa é uma região mais avançada e, portanto, tem regras diferentes em termos de financiamentos, foi também uma forma interessante das universidades, dos centros de investigação de Lisboa conseguirem participar de projetos a nível nacional e de obterem financiamento para as suas atividades. Neste caso, as pessoas do CENIMAT que estão, os responsáveis do projeto no CENIMAT são a professora doutora Teresa Cidade e o professor doutor Francisco Brás Fernandes, portanto, a quem eventualmente poderão depois dirigir mais questões sobre este projeto em particular. Outra linha sobre a qual gostava de falar são os programas integrados de ICDT. Portanto, programas de interesse estratégico mais diretamente relacionados com as linhas de investigação que foram definidas que são definidas para os próprios centros. Portanto, estes projetos são diferentes dos anteriores porque poderiam ser apresentados a nível individual, portanto um centro podia apresentar, no aviso que já esteve aberto, apresentar uma candidatura a nível individual, com o máximo de 3 linhas de investigação, ou em copromoção com o máximo de 5 linhas de investigação. O financiamento que estava disponível era por linha de investigação e, portanto, estes projetos no limite podiam chegar aos 7 milhões e meio de euros para projetos em copromoção. E houve alguns projetos aprovados com valores muito próximos destes montantes, efetivamente. Novamente foi um concurso que esteve aberto no
como Norte 2020, mas em que se poderiam também envolver outro tipo de entidades. Neste caso, apenas podiam participar unidades de ID com classificação igual ou superior a muito bom. Portanto, foi um concurso que, de alguma forma, pretendeu complementar o financiamento de base que está atribuído aos centros de investigação para reforço das próprias linhas, não para, portanto, não se sobrepondo ao financiamento base, mas, no fundo, conseguindo reforçar essas linhas. Trago-vos aqui um projeto, este a nível individual, em que a SPI esteve envolvida. Portanto, o projeto teve início no final de 2016 e tem como objetivo o desenvolvimento da bioeconomia da região norte, portanto, muito ligada à questão agroalimentar. Trago-vos aqui este projeto e gostava de referir, de voltar a frisar a importância do alinhamento com a RIS3, porque quando começamos a trabalhar este projeto, o projeto tinha um foco ligeiramente diferente. Portanto, apesar de alguma das atividades, alguma da investigação ser naturalmente a mesma que vemos agora no projeto final, que foi formatado, foi necessário pensar de que forma este projeto podia ser enquadrado nos requisitos do concurso e, portanto, inicialmente o projeto não tinha tanto foco na questão agroalimentar, que é uma questão que é considerada da maior importância na região norte e, portanto, foi necessário reforçar a questão agroalimentar, associando-a, obviamente, à questão ambiental que estava muito presente neste centro, na atividade do CBMA e nas atividades que se queriam desenvolver, mas modificar um pouco o foco. Portanto, o projeto teve sucesso, foi aprovado, mas penso que aí este papel inicial de realinhamento do projeto foi fundamental. E porquê é que eu destaco isto? Porque ninguém duvida da qualidade da investigação que todos vocês que estão hoje a participar neste webinar são capazes de fazer e não é essa a preocupação, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, quando se está a avaliar um projeto de ID, não é a qualidade da investigação que está em causa, mas sim o seu impacto e a possibilidade de implementação. Portanto, no caso do Horizonte 2020, estas questões do impacto e da implementação têm tanto peso na avaliação como tem a excelência científica da proposta. No anterior quadro comunitário, se calhar não estávamos habituados a que aqui em Portugal fosse exatamente da mesma forma, mas estas questões têm vindo a ganhar cada vez mais peso nas avaliações e, portanto, é importante não descurar essa parte, não focar apenas o nosso trabalho na melhoria da questão científica e da metodologia, que é sem dúvida fundamental, portanto, é essencial, mas não é suficiente. É só a mensagem que gostava de passar aqui hoje. Temos depois os projetos de provas de conceito que visam a valorização de conhecimento já produzido em projetos de investigação anteriores. Não vou detalhar mais este tipo peço desculpa, passei para a slide anterior. Não vou detalhar mais este tipo de projeto. Temos aqui uma outra tipologia, a proteção de direitos de propriedade intelectual, que existe tanto para as entidades do sistema científico e tecnológico como para as empresas, e trago-vos aqui um exemplo de um projeto também na área dos materiais, que achei particularmente interessante porque está a ser desenvolvido em paralelo com outro tipo de projeto, um projeto de investigação e desenvolvimento em copromoção, e portanto houve um projeto já anterior em parceria entre a Revigres e o CENTI-VC, portanto houve um projeto já anterior de parceria que deu uns primeiros resultados. Neste momento estão a desenvolver um demonstrador, portanto vou já falar do demonstrador mais adiante, mas um projeto para colocar, de forma a ser possível, numa fase posterior, colocar este produto no mercado, em paralelo
candidataram-se e tiveram também financiamento para o registro da patente. Temos também os projetos de desenvolvimento e implementação de infraestruturas de investigação, isto para as infraestruturas, não diretamente para os investigadores, e projetos de internacionalização de ID para apoio à preparação e submissão de candidaturas a programas de ID financiados pela União Europeia. Portanto, concluída assim esta visão geral sobre o sistema de apoio à investigação científica e tecnológica, gostava de vos trazer agora aqui, muito brevemente, o sistema de incentivos às empresas. Muito brevemente, porque será apenas na parte em que se relaciona mais diretamente com a investigação. E, portanto, o sistema de incentivos às empresas está estruturado nestes três eixos, domínios, pilares, não sei qual será a terminologia aqui mais adequada: inovação empresarial e empreendedorismo, qualificação e internacionalização das PMEs, investigação e desenvolvimento tecnológico. Vamos focar apenas neste terceiro, e dentro deste terceiro vemos que há estas 5 tipologias principais de projetos: os núcleos de investigação e desenvolvimento, os projetos de ID de empresas, os projetos de demonstradores, os projetos de internacionalização de ID e a proteção da propriedade intelectual e industrial. Ora bem, a proteção da propriedade intelectual e industrial tem regras iguais às portanto, dos projetos, dos mesmos tipos de projetos para as entidades do sistema científico e tecnológico. Aliás, os avisos novamente estão abertos em simultâneo para os dois tipos de beneficiários e, portanto, focaria hoje aqui nos projetos de ID empresas e projetos de demonstradores. Os projetos de ID empresas podem ser projetos desenvolvidos apenas por empresas ou projetos desenvolvidos em copromoção, sempre promovidos por empresas, e que incluem atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental. São projetos promovidos por empresas e, portanto, devem ter em vista a criação de novos produtos, novos processos ou novos sistemas. Sendo promovidos por empresas, não serão naturalmente projetos de investigação fundamental, são projetos de investigação aplicada, mas tem havido um aumento bastante grande da participação das entidades do sistema científico e tecnológico neste tipo de projetos de ID liderados por empresas, tanto em número de projetos apresentados como em orçamento. Consideramos que são projetos muito interessantes para os centros de investigação. São projetos que permitem, obviamente, ir buscar financiamento para as atividades que são desenvolvidas. São também projetos que permitem reforçar os laços entre estes dois tipos de instituições e, portanto, fomentar mobilidade de investigadores e de alunos. Portanto, são projetos também interessantes do ponto de vista de empregabilidade dos investigadores e dos alunos destas instituições. São também uma forma das universidades desenvolverem investigação que é mais aplicada e mais alinhada com o que são as necessidades atuais do mercado. São também uma forma de as entidades se relacionarem com outro tipo, portanto, destas unidades de investigação, os centros, as faculdades, terem outro tipo de relação com outras entidades e darem também esse salto numa fase seguinte, possivelmente para projetos a nível internacional. Portanto, eu trago-vos aqui um projeto que está agora em curso, liderado pela Coro Azul, com a participação do CETIC e do CENTI. Um projeto de 459 mil euros, portanto, os projetos rondarão uns 500 mil euros, mas podem atingir valores dobro disto, portanto, depois depende da dimensão. Os projetos podem ter até 3 anos, portanto terão no mínimo 2, diria eu, pelo tipo de projeto que é. Também em menos de 2 anos não se consegue obter estes resultados e, portanto, também dependendo da duração, do número de entidades envolvidas, podem não ser só 2, podem ter até um financiamento mais reforçado. Os projetos demonstradores são em tudo semelhantes aos projetos em copromoção, mas para TRLs mais elevados e, portanto, trago-vos aqui um exemplo que
também envolve, portanto, no qual a SPI também esteve envolvida nesta candidatura, uma empresa de base tecnológica que, em conjunto com a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto, desenvolveu um dispositivo portátil para analisar a quantidade de sódio em alimentos sem modificar as suas propriedades. Portanto, é um projeto que está atualmente em curso. Muito rapidamente, aqui alguns sites onde podem encontrar mais informação e onde podem passar agora à ação. Portanto, temos aqui o site do Portugal 2020, onde temos aqui, portanto, se entrarem, este é o primeiro ecrã que vê, portanto, tem aqui nas candidaturas, neste primeiro ícone, tem acesso às candidaturas que estão abertas, às que já fecharam e, portanto, porque é que é útil ver as que já fecharam? Se estivermos a pensar concorrer a algum aviso, dá-nos uma ideia do tipo de requisitos destes concursos, por vezes os regulamentos não são tão específicos, e temos aqui também o plano de aviso de abertura de candidaturas, com o que está planeado abrir nos meses seguintes, se bem que isto não seja muito, nem sempre é muito fiável. Temos acesso às candidaturas abertas e depois podemos pesquisar por tipo de candidaturas. Portanto, neste momento há 162 concursos abertos em todo o Portugal 2020. Eu selecionei aqui os que estão neste momento abertos, que achei que poderiam ter alguma relevância no âmbito da competitividade e internacionalização. E, portanto, temos neste momento um concurso para as infraestruturas de investigação inseridas no roteiro nacional, sendo que é um concurso para financiamento único da FCT. E temos também, dentro da internacionalização de ID, os projetos individuais, que estão abertos em contínuo até 2020. Se calhar, se estivéssemos a fazer este webinar para a semana, em vez deste slide, eu podia-vos apresentar 4 slides de concursos abertos, porque se prevê que estas tipologias de que falamos, de copromoção, de demonstradores, etc., que abram todas em breve, porque já estão para abrir desde dezembro passado. E, portanto, se é uma coisa em que estão interessados, estarão a abrir nos próximos dias. Para se concorrer, para nos candidatarmos e participarmos do Portugal 2020. A entidade tem de estar registada no Balcão 2020 e, portanto, não é o investigador a nível individual que está registado, mas sim a entidade, portanto, no caso, a Universidade de Aveiro, portanto, é a entidade que está registada, podendo depois cada uma das unidades de investigação ter um acesso diferente. Queria, por fim, deixar-vos aqui alguns cuidados a ter e que já fui referindo alguns deles ao longo da apresentação. Preparar adequadamente as candidaturas e prepará-las a tempo. A tempo não é com um mês de antecedência, a tempo é com alguns meses de antecedência, dependendo do tipo de projeto. E, portanto, é preciso garantir que a nossa ideia de projeto está alinhada com os requisitos do aviso, por muito boa que seja, se não estiver alinhada, não vai ter sucesso. É necessário garantir que contactamos todas as entidades que queremos envolver na proposta e que temos toda a informação que é necessária delas com a maior antecedência possível. É necessário garantir que temos os recursos humanos internos que são necessários para preparar a candidatura, ou se não os tivermos, pensarmos em formas alternativas de prepararmos esta candidatura. Salientava aqui o papel das estruturas de apoio nas universidades, que em muitos casos estão muito envolvidas e dão um apoio muito grande, tanto em termos de, não diria tanto em termos de preparação dos textos, mas de revisão até desta própria elegibilidade, toda a parte financeira, alguns contactos que sejam necessários e, portanto, no caso, vejo que estão pessoas da Universidade de Aveiro, com a qual temos colaborado em imensos projetos e que dão um apoio excelente aos investigadores e, portanto, o primeiro conselho aqui é vão ter com eles e validem as ideias e peçam ajuda. É necessário ter em atenção também aquela questão dos aspectos não científicos da proposta e, portanto, o impacto do projeto, contributo para os desafios societais, valorização económica. Não quero mais salientar que muitos projetos falham por estes pontos e não
pela qualidade científica. Portanto, pela minha parte, terminei a apresentação. Gostava de saber se tem questões que podem colocar agora no painel de questões, ou que, se não tiverem questões no imediato, mas quiserem colocar mais tarde, podem fazê-las, podem colocá-las no Basecamp, na ferramenta que a minha colega já referiu. Portanto, as apresentações serão lá colocadas, vocês serão convidados a participar e, portanto, para além de interagirem diretamente connosco, poderão interagir até uns com os outros e colocar questões que serão respondidas pelos outros. As apresentações e os vídeos estarão disponíveis no site do projeto BET-EU, portanto, o site www.bet-eu.eu. Desde já agradecemos a participação de todos. Estamos agora disponíveis para questões sobre esta Portugal 2020 ou, caso tenham ainda, sobre o Horizonte 2020. Portanto, não havendo questões, agradecemos a vossa participação. Mantenham-se atentos ao vosso e-mail e ao site do projeto BET-EU, onde realizaremos novos webinars sobre outros temas relacionados com materiais nos próximos meses. Muito obrigada.